Muito bem, vamos entrar agora no último painel da manhã e vamos conhecer o Espaço Júlia pela sua diretora técnica Inês Carrolo e o seu supervisor João Dias. Como viram, começamos de perto, nós somos pessoas muito informais. Eu sou chefe da PSP, sou responsável policial pelo Espaço Júlia, que aqui iremos apresentar. E a Inês, a doutora Inês Carrolo, é diretora técnica. Como podem ver já pela apresentação, pensamos de forma diferente. Polícia e um técnico. Trabalhamos ao lado um do outro, interrompemos-nos, brainstormings, etc. Já trabalhamos assim há alguns anos, tem resultado. Nós pensamos e propusemos às nossas estruturas, porque a polícia é uma instituição, e agora pensem, polícia, instituição, tenho aqui um camarada, o primeiro-sargento da GNR, é uma instituição em que temos uma estrutura de comando hierárquico, uma estrutura pesada, a nível nacional. Trabalhamos, a doutora Inês Carrolo, junta de freguesia, técnica de apoio à vítima. Começando com os números, eu dou muitas vezes formação, sobretudo a colegas, polícias, inclusive já de formação magistrados, estava aí o Dr. Paulo Guerra, convido do Dr. Paulo Guerra. Nós na violência doméstica andamos todos a discutir, muitas das vezes em instituições com saberes diferentes, psicologia, sociologia, etc. Trabalhamos todos e esquecemos-nos que trabalhamos todos para o mesmo, de vítimas. Aproveitando o que dizia a doutora Andreia, relatório anual de segurança interna, 27 mil casos em média. Eu, quando começo a dar formação, uma das primeiras perguntas que faço, inclusive nas escolas, quando vou dar ações de sensibilização, primeiro uma das perguntas que faço é, vou fazer uma pergunta muito difícil. Quantos dias tem o ano? E ficam a olhar, pergunta difícil porque é 365. Agora já para fazer a transposição, 27 mil casos em média todos os anos. 365 dias, 27 mil casos. 2019, segundo o relatório anual de segurança interna, 29 mil. Isto são números que nos deviam deixar a pensar. Logo no começo temos que começar a pensar no porquê. Nós andamos há demasiados anos, eu podia-vos dar agora aqui uma parte que estava pelo direito, Código Visigótico, ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, primeiro Código Penal em Portugal, 1852. Obviamente, o conceito bom não espata é família, daí se calhar se estudarmos esta parte vamos perceber a evolução da nossa sociedade. Eu agora vou fazer uma transposição com uma coisa muito simples, toda a gente quer ser o resto da frase. Entre marido e mulher, nós crescemos, todos nós, eu já fiz esta experiência com a minha sobrinha que tem 9 anos, sabe-me responder a estas questões. Quanto mais me bates, estão a ver? Se depois pensamos um bocadinho fora da caixa, podia dar aqui a utilizar com termos técnicos, fugir para o direito, 1982, o nosso primeiro código após a democracia, começou não com violência doméstica, a epígrafe do artigo era maus tratos. Maus tratos, plural. Portanto, argumento literal, na interpretação teológica, tinha que haver mais que um maltrato. Eu costumo dizer agora em jargão policial, daí a minha outra parte, isso é bastante informal, pensar fora da caixa, a primeira é a prova. Nós temos ainda muitas pessoas com responsabilidades na matéria e em muitas áreas no país que entendem que maus tratos, portanto, isto tem a ver com a interpretação, tem a ver com jurisprudência e que a primeira situação é a ofensa à integridade física. Mas agora depois temos que olhar para o Brasil, 29 mil casos. 29 mil casos em que temos uma Maria, uma Ana, uma Joana, eu digo nomes de mulheres porque normalmente, como disse a doutora Andreia, a maioria dos casos, a vítima, mulher. Vítima física, violência física. Nos 29 mil casos que aconteceram, apenas 11%, estou a falar só de 2019, 11% em média chegaram à audiência de julgamento. Vejam a diferença. Desses 11%, apenas houve condenações em 3,5%. Destes 3,5%, estão a ver a redução, destes 3,5% de condenações, a maioria apenas suspensas. E depois, peço desculpa para sair da frente, depois vamos começando a ver que se calhar o ditado continua a ser popular e daí nós aprendermos entre o marido e a mulher que não se mete a colher. Nós olhamos muitas das vezes para estes relatórios técnicos e eu faço o mesmo, enquanto profissional da área, e que sempre que há mudanças legislativas, e esqueço que por trás deste número frio há uma pessoa, há uma história de vida. Se eu fizesse aqui um exercício, uma parte da audiência já no feminino, se eu fizesse aqui um exercício, se eu for olhar para a matemática do Razi, 1, 2, 3, 4, que há uns anos atrás, nestas 4 está uma vítima. Ou já foi, ou está a ser, ou vai ser vítima de violência doméstica. Isto é matemática. Nós temos 4,5, 4,6 milhões de mulheres em Portugal. Se há uma em cada 4, e agora já dizem os novos números, uma em cada 3, estão aqui 4, vou somando, estão aqui vítimas, não salvo. Portanto, isto nós não mudamos a mentalidade por decreto. Eu digo isto muitas vezes, não é para mudarmos, fazemos alterações legislativas, procedimentos policiais. Nós estamos constantemente
O Dr. André há pouco falava dos procedimentos técnicos, o que é um relatório de uma avaliação de risco. Um polícia, muitas das vezes, logo após a ocorrência, já vamos lá. A Inês, vou passar agora, porque senão ninguém vai almoçar hoje. Nós temos sempre muito para falar. Peço desculpa, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Nós vamos tentar ser o mais breves possíveis, acho que aparecemos no mesmo mal da doutora André, também falamos imenso, ainda por cima somos dois. Portanto, para fazer aqui um pequeno apanhado dos passos, não é uma resposta integrada de apoio à vítima, que está localizada à entrada do Hospital dos Capuz e nasceu de um protocolo entre o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, a Freguesia de Santo António, que é a minha entidade patronal que disponibilizou os técnicos, e o Centro Hospitalar Lisboa Central. Agora, vou dar o microfone, não é para falar muito, é só para ir. Nós fizemos algumas fotografias, eu não sei se me estão a ouvir bem. Pronto. Nós fizemos algumas fotografias também para fazer alguma apresentação do próprio espaço. Nós temos 2 gabinetes de atendimento, um espaço de criança e temos uma característica fantástica. Este espaço tem 2 entradas, uma delas diretamente para dentro do hospital, o que muitas vezes simplifica muito o processo, porque o suspeito está à porta e a vítima sai por trás, não é? Temos acesso, eu vou mostrar umas fotografias. Esta é a entrada da parte da frente. E pronto, em termos da própria formação, da própria dinâmica do espaço, também pode interromper. Posso interromper? Pode. Como sempre. Vá, então vá. Força, mas estou a gostar de ouvir. Pronto. Nós temos, efetivamente, é uma resposta integrada. O que é que acontece? Os atendimentos que são feitos, este espaço está preparado para receber vítimas de violência doméstica e vítimas particularmente vulneráveis. Vítimas particularmente vulneráveis para nós são pessoas que, em razão, idade, condição física, doença... É quase a epígrafe à linha D do artigo do 152 do Código Penal, da violência doméstica, depois já iremos mostrar. Sim, exatamente. Recorrem àquele espaço porque, para além de terem um espaço mais reservado, acaba por ser discreto também, tem o acompanhamento. Os atendimentos são sempre feitos com um agente da PSP, que está devidamente formado nesta área, e um técnico de apoio à vítima. E tem outra característica importante também, nós funcionamos 24 horas, portanto, mesmo nós técnicos estamos de prevenção as 24 horas, inclusivamente, eu estou com este, normalmente não tenho este aspecto, mas ontem tive trabalho até às 11 da noite e foi um dia complicado. E já está a ser novamente lá. Vou interromper só para dizer, o Espaço Júlio inicialmente saiu como um projeto de algumas cabeças, queremos mudar um bocadinho o problema. Nós detectamos um problema, daí eu ter passado o geral dos 29 mil casos, em média são 27 mil. Nós na área da primeira divisão da PSP, Cambrajara e de 4 freguesias, é a zona centro, toda a zona central da cidade de Lisboa, portanto, se conseguem, ou se alguém conhece, eu penso que é a Freguesia da Misericórdia, Bairro Alto, Arroios, multicultural, multiétnico. Nós temos escola, por exemplo, dar um exemplo real, como diz uma querida amiga minha, a professora Teresa, que é diretora de uma escola primária, que tem 89 nacionalidades na escola. Estamos a falar de uma escola primária onde existem 89 nacionalidades diferentes. Portanto, Freguesia de Arroios. Todas elas são freguesias diferentes, com problemas diferentes. Portanto, Arroios, Misericórdia e Bairro Alto, a zona noturna, bares, também uma zona bastante envelhecida com a população residente. Depois temos Santo António, que é a junta de freguesia com a qual na altura se lançou o desafio, porque a nível de Polícia e Segurança Pública meteu os homens, basicamente, foi a proposta que foi feita ao comando na altura. Nós conhecemos os agentes, formação específica, trabalham especificamente só neste espaço. Quando são substituídos nas férias ou um dia de falta, têm que ser substituídos por um agente do mesmo género, no caso dos femininos, por uma agente feminina, com formação também específica na área. Tentamos fazer sempre um esforço, ter pessoal no local, com formação, para atender as vítimas em condições. Obviamente, ao lado dos técnicos, em conjunto, cada um faz a sua parte, nós interrompemos-nos a falar, mas ninguém interrompe um trabalho um do outro. Eu sei onde é que termina o meu, os homens que trabalham lá sabem onde é que termina o serviço deles, a parte deles. Nós facilitamos, eu vou ser sincero, como profissional de polícia nesta área, trabalhar há muitos anos nesta área, estabilização da vítima, está em choque, normalmente chegam lá em choque, crianças, nós ali apanhamos 4 freguesias complicadas, já disse Santo António, falta-me Santa Maria Maior, Alfama, ali uma parte da Moraria, portanto é uma zona extensa, com problemas diferentes em cada zona, em cada área específica, cada junta, com problemas muito diferentes. Nós temos um número muito elevado de violências domésticas, em que perdíamos imenso tempo. Pessoal de outras valências da PSP que fazem falta, estavam ocupados muitas das vezes, porque um caso de violência doméstica é um caso moroso, quando mete abusos sexuais a crianças, idosos. Nós tínhamos homens, e foi quando fizemos a proposta para o Espaço Júlio, foi um dos motivos. Nós temos o desafio, começamos
De início foi preciso vencer algumas resistências, houve resiliência, quer interna, quer da nossa parte, que é complicado também, que parte dos técnicos, estar com um polícia ao lado, com uma visão diferente. Só que eu digo sempre isto, nós trabalhamos para o mesmo fim, muitas das vezes nós que nos dedicamos a estas matérias, seja por uma parte mais académica, seja por uma parte mais operacional e prática, existem 4 vetores essenciais na área da violência doméstica: justiça, que inclui a segurança, na qual eu me insiro, saúde, educação e segurança social, são estes vetores que eu acredito que são essenciais. Todos nós devemos trabalhar em conjunto. E muitas das vezes nós esquecemos, nos olhamos para os números, 25 a 35 mulheres mortas, mas por trás de cada uma há uma pessoa. E é em função dessa pessoa que nós temos de trabalhar. Eu digo vítima porque não são só mulheres, nós ali temos crianças, idosos. Exemplo prático, a partir de 2012 subiu o número bastante, devido à crise. Agora está a começar a acontecer a mesma coisa. Nós temos aquele pessoal, eu chamo-lhe os filhos extremosos, que vão visitar os pais, a visita mensal, por coincidência normalmente ao dia 10. Quem trabalha nestas áreas já ouviu memorizar, sabe o que é que... Dia 8 ou dia 10. Dia 10, normalmente, portanto, sabem o que é que eu quero dizer com isto, em que como não há coabitação, que é um dos problemas que nós temos atualmente no artigo, e penso que vai ser alvo de mudança legislativa brevemente, como não há coabitação não é considerado violência doméstica. Por vezes, e como eu disse, nós somos bastante informais, fomos fora da caixa, por vezes nós, e eu sei, e às vezes, vou ser sincero aqui também, abrir completamente o que ia dizer, a doutora Fernanda Alves, que é a procuradora coordenadora da 7ª secção do DIAP, agora atualmente SAFE, que é a secção especializada e integrada em violência doméstica. Chefe, isto passou aqui um processo. Pois, mas... Vulnerabilidade, tem chave de casa, a morada dos documentos ainda é a casa dos pais. Portanto, de qualquer forma, eu estou em crer que isso vai ser alterado. E como eu disse, nós temos na nossa área, sobretudo Santo António, agora vou passar para caracterizar. Eu sirvo também de controle aqui para o Sr. Chefe Dias. Ele fala um bocadinho mais do que eu. E mais rápido. Pronto, relativamente também, passando um bocadinho à frente, como nós escolhemos o nome Espaço Júlio porque ambas as entidades... ambas as entidades que... quando falámos no projeto, nós queríamos um nome que não fosse conectado com nenhuma das entidades, para tirar um bocadinho o formalismo de uma esquadra da polícia e para tirar a ideia que era uma resposta da Junta de Freguesia. E então, e o chefe diz, agora vai ter mesmo que falar, nós lembrámos, relativamente perto do Espaço Júlia, houve exatamente um homicídio no âmbito de violência doméstica. E foi a partir daí, e uma ocorrência que foi presenciada pelo chefe, e por isso agora... Pronto. Avance, pode falar um bocadinho nisso. Só para explicar, nós quisemos homenagear ao mesmo tempo uma das poucas vítimas mortais que tivemos na comarca, na área da primeira divisão, sobretudo, e na comarca de Lisboa tem sido feito um grande esforço. Eu tenho sempre por isto de dizer 7ª secção do DIAP, foi muitos anos com essa denominação, e que sempre fizeram um grande esforço. Para verem o esforço que é feito em Lisboa, e apesar dos nossos números serem bastante elevados, e já volto à dona Júlia para explicar também a história, que é uma história pessoal que me marcou a mim também, nós fazemos um esforço, por exemplo, é feita a avaliação de risco. Ao fim de 72 horas, até 72 horas, é feita a segunda ficha de RVD. Na comarca de Lisboa, neste momento, sempre que o risco é elevado, foi o caso desta, não é? Por isso é que a Inês esteve lá presente, eram 11 da noite e nós estávamos a tentar resolver aquilo, um casal de idosos, o risco elevado é ouvido na hora. Agora, imaginem o que é que isto acarreta, nós tentamos que o processo esteja já com inquisições de testemunhas nas mãos do Procurador do Ministério Público para uma proposta de uma medida de coação em tempo célere, em tempo útil, que realmente proteja aquela vítima. Nós tínhamos 3 dias para fazer, que a maior parte, e é o que está previsto na lei, a ficha de avaliação do RVD 1L deu risco baixo 72 horas, 3 dias, deu risco médio 30 dias, deu risco baixo 60 dias. Estão a ver os nossos prazos. Nós, a Comarca de Lisboa, é feito um esforço muito grande para profissionais que se dedicam e que estão só direcionados para esta área. O pessoal da investigação criminal tem que ouvir no imediato. Nós trabalhamos com várias valências da polícia e com os técnicos tudo ao mesmo tempo. Daí eu dizer, e também posso dizer, aqui está lá atrás o Dr. Ricardo Baúde, que acompanhou a 7ª secção do DIAP durante muitos anos e que sabe o esforço que os profissionais da PSP têm feito na Comarca de Lisboa. Posso lhe dizer, e não quero anunciar isso, vai ser feito um esforço maior ainda, a curto prazo os riscos médios e baixos vão aparecer num mais curto espaço de tempo. De qualquer forma, voltando à Dona Júlia. Não desculpa lá. De qualquer forma, voltando à Dona Júlia, isto foi um domingo, e eu sei que foi um domingo porque isto não está escrito ali nem em lado nenhum, nem no próprio auto diz que é um domingo, diz que é dia 25 de setembro. Eu sei que gostava de serviço, estava do auxiliar de visão,
a Dona Júlia foi assassinada a um domingo de manhã durante uma discussão ao pequeno almoço. Eu recordo-me do nome, não está no processo, mas recordo-me do nome da vizinha de cima, que era a Dona Guida, e eu recordo-me disto porquê? Porque era o escape, era a pessoa com quem desabafava e era a pessoa que ouvia aos gritos e batia com, estamos a falar de uma zona antiga da cidade de Lisboa, edifícios antigos, soalhos de madeira, e a Dona Guida batia com o cabo da vassoura no chão. Portanto, uma vez tem uma ocorrência que, passado estes anos todos, ainda me recordo dela com nitidez e com muitos pormenores. É uma daquelas ocorrências que nos deixa a pensar, pelo menos a mim também, não só por se tratar de um homicídio, é o contexto de mais de 40 anos de casamento em que, entre marido e mulher, portanto, nós quando começamos a ouvir os vizinhos para a parte mais técnica, a fazer gestão local do crime, em conjunto com a Polícia Judiciária, vestígios biológicos hemáticos, lá estão, para jargão técnico, vestígios biológicos hemáticos é sangue, havia apenas uma única hipótese, que foi um crime, quase a frieza com que se chegou numa relação de 40 e muitos anos. Normalmente os crimes que eu apanho, crimes que metem facas, nós chamamos de quase, já chega, que é para não ser tão gráfico, sangue espalhado por todo lado. Neste caso não. Portanto, foi uma ocorrência que me deixou a pensar e que nos levou a lançar o projeto. E agora, passo outra vez. Eu vou falar sem microfone, mas vou segurá-lo para tentar também... Para irem almoçar hoje. Exatamente, sim, para irmos todos. Isto é realmente... A Convenção de Istambul fez muito sentido. Nós fomos um dos primeiros países europeus que assinou a Convenção de Istambul. Exatamente a Convenção de Istambul prevê que as entidades de primeira linha, nós, freguesias incluídas, tenhamos uma participação nesta temática. E foi a porta aberta exatamente para nós fazermos a proposta ao Comando Metropolitano para começarmos a trabalhar juntos. Pronto, eu pus aqui algumas, eu também vou deixar os slides. Não vale a pena estar. O artigo, exatamente aquilo que o chefe estava a falar. Portanto, algumas mudanças, só uma nota, porque isto é feito, muitas vezes as interpretações não se muda de mentalidades por decreto, contudo, por exemplo, quem, de forma reiterada ou não, infringir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais, nós temos aqui a pessoa de outro ou do mesmo sexo. Está previsto na lei já, foi a última alteração, a grande alteração que houve foi pessoas de outro ou do mesmo sexo, portanto, relações de género. Tenho mantido uma relação de namoro, também foi uma das últimas alterações. Contudo, nas relações de namoro, a partir de determinada altura, em muitas comarcas no país, já era considerado violência doméstica e nós tivemos quase um aumento brutal nos números no RASI. Foi quando as forças de segurança, PSP, GNR, começaram a receber indicações das respectivas comarcas para considerar as relações de namoro que ainda não estava, e agora já está na redação do artigo. No RASI daquele ano, eu recordo-me que subiu 2.400% e depois os números de violência doméstica aumentaram nas situações de namoro. Se calhar não aumentaram, o que passou foi a ser transposto o que se passava e passou a ser considerado violência doméstica. Pronto. O artigo, penso que... Sim, como eu disse, se algum dos senhores tiver necessidade, nós deixaremos os slides e poderão... A Lei 112 também fala um bocadinho daquilo que eu referi há bocado, a possibilidade de outras entidades... Aliás, aplica que cada serviço constitui uma rede de gabinetes de atendimento dotado de condições adequadas, nomeadamente privacidade ao atendimento às vítimas. Foi basicamente aqui que nós também nos baseámos para desenvolver o Espaço Júlia. Em termos de missão, isto de uma forma muito prática, neste momento nós já estamos a alterar, nós efetivamente, e começou ontem à noite, curiosamente... Às 0 horas de ontem. Exatamente, nós, a partir de uma proposta do Comando Metropolitano, nós agora vamos passar a tudo o que haja de ocorrências de violência doméstica nas áreas da quinta e... Primeira divisão, que é a nossa. Sim, mas são 3. Tentar explicar, porque isto até para quem não é polícia, não, é sempre complicado. Outras áreas de divisão policial. Outras áreas de divisão policial. Agora vamos receber áreas de 3 divisões policiais. A cidade de Lisboa foi partida ao meio. Foi criado um segundo RIAV, que se situa precisamente no edifício da SEV, no Campos da Justiça, e em que temos uma replicação do espaço, com o mesmo tipo de processos e projeto, e em que recebem a segunda e a terceira divisão. Portanto, a cidade foi partida ao meio, aumenta muito o número de casos, portanto, como a cidade de Lisboa não é pequena, muitos casos é a comarca com mais casos a nível nacional, e entre dois espaços vamos receber as denúncias todas, o próprio efetivo, o mesmo efetivo, não foi aumentado por enquanto, e devido à redução de efetivos vai ser difícil. Pronto, mas vamos ver o que é que... relativamente ao atendimento específico, há pouco a doutora Andrei também referiu esta situação que para nós é muito importante. Eu costumo dizer ali no espaço, nós fazemos fatos à medida. As vítimas, nós não somos todos iguais.
Uma das coisas que para nós técnicos que nós fazemos sempre é tentamos medir o impacto que a violência tem sobre a vítima. E é aí que nós fazemos o fato à medida. Nós todos reagimos de maneira diferente às coisas diferentes. Não é? E aí tentamos adequamos a resposta ao tipo de impacto e vamos falar um bocadinho da avaliação de risco, porque nós fazemos a gestão da avaliação de risco que é feita pelos senhores agentes. Porque, obviamente, nem todos os baixos são iguais, nem todos os médios são iguais e nem todos os elevados são iguais. E há que ler entre as entrelinhas, e é para isso que nós técnicos também estamos lá, para já porque duas cabeças, e efetivamente, duas cabeças pensam sempre melhor que uma. E a partilha de opiniões e de perspectivas funciona sempre para o bem-estar da vítima. Portanto, os atendimentos são realizados como o chefe Dias disse, com agentes com formação. Temos os atendimentos onde se realizam... O exemplo prático da miúda que estava grávida da MAC, foi para o Rolão. Pode-se dar sem dar nomes. O exemplo prático, como é que isto funciona? Como é que isto se transpõe para a prática? Temos uma vítima grávida, agressão física com alguma severidade, primeiro internamento numa maternidade Alfredo da Costa, articulação, estão a ver como é que isto pode funcionar. Uma rede funciona assim, e é isso que devia ser assim para todos os casos, como foi para esta vítima. Articulação com a maternidade, entre a maternidade, tribunal, articulação connosco. Fomos informados que ia ter alta, faltava fazer ainda uma parte, algumas diligências, tinha sido feita a reportagem fotográfica, etc., todas as nossas partes técnicas de polícia. Fomos buscá-la ao hospital, ficou com estados de estabilização, preparação, uma série de fatores que tiveram que trabalhar até para... Nós respeitamos e temos que respeitar o princípio da autonomia da vontade, que é um princípio legal. A vítima pode não querer sair de casa, pode não querer acabar com a relação, etc. Estamos a falar já de uma situação em que esteve internada grávida, acabou no redondo. Porquê? Porque foi trabalhada pela técnica. Nós, em conjunto, depois com várias valências, foram emitidos mandados para o próprio isto uma sexta-feira, e aquela vítima saiu dali, teve lá... É típico. Normalmente às sexta-feira, às 5 da tarde, aquela vítima saiu da maternidade. É que tudo acontece. Aquela vítima foi a Inês Cardoso, a doutora Inês, à maternidade, convenceu, teve alta, vem connosco, a proteção dela teve no espaço até nós conseguimos interceptar e deter o agressor. Foi detido para ser presente e a vítima saiu por coincidência, para um local bastante longe de Lisboa, com algum esforço. Sim. E a pedido, basicamente, porque havia ali o risco efetivo de acabar, se calhar, num caso muito grave, em morte. Então, todos temos de trabalhar em conjunto. Isso estão a ver, isto é um exemplo prático do que está ali escrito e o que está previsto na Lei 112/2009 no Estatuto da Vítima. Trabalharam os técnicos do hospital, trabalhou os seus magistrados, o tribunal, trabalharam os polícias, de várias valências, e esta vítima... Teve a melhor resposta possível, não é? Nós também sabemos, o sistema não é perfeito. Nós não estamos... A nossa apresentação, obviamente, foca... Cada um de nós, eu acho que quem está nestas áreas sabe, e mesmo os senhores agentes, nós vamos fazendo aquilo que podemos, não é? Porque o sistema não é perfeito, a resposta... E depois, independentemente de tudo, e eu digo isto muitas vezes, também tentar gerir um bocadinho a expectativa da pessoa que vem ter connosco, o tempo da vítima, independentemente do que se faça, e nós temos uma resposta que funciona 24 horas, independentemente do que se faça, o tempo da vítima nunca vai ser igual ao nosso. E nós nunca vamos conseguir corresponder. Não é? Muitas vezes é difícil, há muitos fatores, há muita... aliás, há muita análise que tem que ser feita também. É preciso empoderar, claro. O famoso empowerment agora, que é das áreas que não a minha, mas tem que ser preparada. Muitas das vítimas chegam com expectativas muito elevadas, quando ganham coragem de formalizar a primeira denúncia, e depois o próprio sistema é moroso, tem que repetir a mesma história de vitimização. Portanto, nós utilizamos palavras técnicas, estamos a revitimizar a vítima, tem que repetir a mesma história várias vezes, daí nós tentarmos fazer tudo no local e na hora, inclusive a inquirição. Não temos que cumprir a componente legal, como é óbvio, os processos têm que ser trabalhados, temos que fazer o inquérito em condições para dar a possibilidade depois de haver uma acusação, para acabarmos com os números tão baixos, os 11% de chegar à audiência de julgamento e os 3,5% de condenações. Mas a vítima tem que ser trabalhada, tem que ser preparada, e muitas vezes elas chegam com expectativas muito elevadas e o próprio sistema as maltrata. Porque chegam lá, ganharam coragem, vou libertar-me. Eu dou um exemplo real. Todos os exemplos que nós damos são reais.
Uma vítima que, quando ganha coragem para apresentar a primeira denúncia, porque foi agredida também pelo filho, já era agredida pelo companheiro, passa a ser agredida pelo filho, algo tem que mudar e depois chega. Então, mas eu tenho que contar a história quantas vezes? Onde é que eu tenho que ir? Daí a importância dos técnicos explicarem, porque eu digo isto, os agentes, eu bato muito nesta tecla quando dou formação a polícias, expliquem bem, tenham tempo, expliquem, porque nós temos uma linguagem própria, e eu brinco, desculpem a parte de linguagem, então em contexto estamos aqui numa apresentação formal, eu chamo-lhe o juridiquês, o pessoal de direito, o enfermeiro, que é os enfermeiros, e esquecemos-nos que o contexto do repertório da vítima não é igual ao nosso. Nós estamos-lhes a dar, após ter sido agredida com violência, está em choque, algumas chegam lá com a roupa que têm no corpo Ou sem roupa. Isto de uma senhora que chega lá enrolada numa toalha de restaurante, chega lá sem roupa nenhuma, isto é um caso real, ela está em estado de choque, não vai perceber metade, tem que ir aonde? Instituto, mas o instituto... ela sai lá com o papel que a mandaram ao Instituto de Medicina Legal, fazer a perícia médica. Foi confrontada, podemos fazer a reportagem fotográfica, que parece que estamos a pressionar, estão a tirar fotografias, a intimidade dela. Nós queremos provar o crime, queremos trabalhar, mas isto só é possível se for estabilizada, se conseguimos lhe explicar o que é que está a acontecer, o que é que tem que fazer, quais são os passos a seguir. Isto está previsto no Estatuto, na Lei 112 de 2009, isto é fácil dizer, Estatuto da Vítima. Os profissionais têm a obrigação de explicar os direitos e onde é que se pode dirigir e todas as instituições a que têm direito. Não paga taxas moderadoras, por exemplo, está previsto na lei. E depois temos, quando vai às urgências, caso real, isto é preciso ser trabalhado também, daí eu falar da saúde, vai às urgências, dá entrada, não sabe o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Fui agredida. Foi agredida, vão à ficha, já lá foi alguma vez, foi agredida, alguém tem que pagar a taxa moderadora. A carta vai para casa. Adivinha quem é que normalmente abre as cartas em casa? É o agressor. Foste ao hospital e disseste que eu te bati. Porque a vítima não tem informação suficiente, muitas delas não têm conhecimento, e depois temos mais um episódio e isto vai-se replicando no tempo. Pronto. Relativamente aqui ao ponto 12. Mete trabalho. Relativamente aqui ao ponto 12, é importante também referir, nós técnicos de apoio à vítima, temos uma ficha que acompanha o expediente policial. Porquê? Porque lá está, a nossa perspectiva é sempre diferente. E é tal medida, entre aspas, obviamente, do impacto da violência na vítima. E que acompanha o expediente que vai para o Ministério Público. E temos, lá está, algumas informações que nós damos. Para nós é importantíssimo o médico de família, a escola das crianças, problemas de saúde identificados, até a própria... Para nós técnicos será mais fácil avaliar um comportamento não verbal, não é? Porque por vezes os gestos dizem muito mais que algumas palavras e uma pessoa se está em choque ou se está resistente a algumas situações em que há abuso sexual ou violência sexual, muitas vezes ao pé dos senhores agentes, e nós temos esta característica, nós temos um elemento masculino e um elemento feminino, até para a vítima escolher com quem é que se sentirá mais à vontade, mas nós, o facto de estarmos obviamente desfardados, acaba por ser um desbloqueador para a vítima quando vem em situação de crise. Nós batemos muito nesta tecla, a intervenção integrada e a promoção e articulação entre as outras entidades. Para nós têm sido duas bandeiras importantíssimas que temos que desenvolver, que desenvolvemos, e acho que isso também é o facto de nós, neste momento, podermos dizer que temos um bom funcionamento, porque nós envolvemos toda a gente, chamamos toda a gente, porque, na realidade, nós somos da opinião, principalmente eu e o chefe Dias, que nós todos juntos, efetivamente, conseguimos fazer melhor do que, e até a doutora Andreia falou há pouco, que das quintinhas. Nós acabámos com esse sistema, derrubámos os muros das quintas. Exemplo prático, às vezes é preciso falarmos uns com os outros, falarmos com as pessoas que são responsáveis nas diferentes áreas. Eu dou um exemplo prático e legal que somos obrigados a cumprir. A vítima é obrigada ao Instituto de Medicina Legal a fazer a perícia. Em Borregó estamos a notificá-la, até podia ser em falta a 2 unidades de contas. Obviamente os magistrados não fazem isso. Mas o que a nós importa, sobretudo a um polícia que quer trabalhar aquele inquérito, é que a vítima vá lá para ter a prova legal, porque normalmente é só a prova testemunhal, pois daí os números serem tão baixos. Disse essa parte, também foi intencionalmente. Normalmente isto é só a prova testemunhal, que é a prova, muitas das vezes a vítima chega à audiência de julgamento, cala-se, as testemunhas também não são contrapostas, ao princípio contraditório, uma série de fatores que leva, só com a prova testemunhal o processo vem por água abaixo. O que é que nós fazemos ali no espaço de Júlia? Nós, no dia a seguir da notificação, normalmente, telefonam a perguntar, ou o próprio Instituto de Medicina Legal, para feita a articulação, olha, a vítima X não veio cá.
não veio cá, telefona-se a perguntar, mas não foi lá porquê? Mas não consegue, é isso que nós às vezes temos como profissionais, podemos dar um passo mais além. Não foi porquê? Não tem transporte, precisa de ajuda, não pôde ir. O que nós fazemos é contactamos a vítima, não foi, tentamos perceber o porquê que não foi e notificamos novamente a vítima para lá ir. E neste momento também, nós temos o Espaço Júlia tem uma viatura própria, exatamente para nós fazermos este tipo de diligências. Já fomos buscar vítimas a casa, é muito mais fácil. Eu também já falo um bocadinho de polícias, desculpem, porque é inevitável, mas estes carros desfardados, não é? São importantes para ir buscar vítimas, para ir buscar crianças à escola, exatamente para irmos, nós próprios até já demos dinheiro a pessoas que não tinham possibilidade de vir prestar declarações. Antes não tínhamos o carro, agora já conseguimos cobrir esta dificuldade. Trabalhamos em conjunto também com os hospitais, Sim, mas eu já vou. Relativamente aos dados também, em termos de processo e aditamentos, aquilo que nós já recebemos, os encaminhamentos, portanto, os encaminhamentos para resposta de emergência ou casa-abrigo são feitos por nós, técnicos, exatamente fazendo essa gestão do risco e medindo esse impacto da violência, não é? Porque eu pelo menos, eu analiso muito bem a situação sempre que faço um encaminhamento para casa-abrigo. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva. Os 372 não significa que são só 372 vítimas, tem que se somar às 372 os 249. Isto aditamente significa que já há um processo a correr e na comarca de Lisboa, quando já há um processo nos últimos 6 meses ou que ainda está na fase de inquérito, todas as novas situações são relatadas. Nós temos muitas vítimas que são para ali dirigidas e já tem sido feito um auto-notícia inicial, às vezes com poucos dados, e daí os números, penso que depois vamos falar também, houve uma diminuição agora com a pandemia e agora já subiu novamente, tal como em 2012. É já a seguir. Pode continuar, vamos. Pode continuar. Portanto, nós temos de tratar de forma legal, daí ela dizer e acompanhar os nossos passos todos, porque é uma auto-notícia, uma denúncia-relato. Denúncia-relato normalmente é denúncia contra denúncia. Foi uma coisa que nós nos vamos apercebendo que cada vez mais temos agressões bidirecionais, como dizia a doutora Andreia, e também pessoas cada vez mais cientes e por vezes utilizam os processos de violência doméstica, já passo como regulação de poderes parentais, em que temos pessoas... Agora apresentou queixa, então também quero. E apresento queixa. Deixe-me só interrompê-lo, que eu nunca fiz isso. E vice-versa. O papel dos técnicos aqui é muito importante por causa disso, porque obviamente o nosso relatório transmite uma perspectiva. Os senhores agentes têm que, obviamente, escrever o que é dito pela vítima, os factos, uma descrição dos factos. O chefe Dias falhou nessa parte, mas ele normalmente nas apresentações diz sempre que as o que, onde, quando, como, quem e porquê. Nós contamos, eu digo isto muitas vezes, isto é... Pronto, e nós se calhar vamos a outras... avaliamos outras situações. O camarada, o Burmestre de Janeiro, certamente também fala o mesmo com os homens, o que, onde, quando, como, quem e porquê. Nós contamos a transmitir os factos para o Ministério Público, nós temos que transmitir o que é que aconteceu para alguém que não esteve no local conseguir perceber o que é que aconteceu. A visão do técnico é uma visão diferente da minha, porque estou informado, porque eu penso sempre nos prazos, nos processos, eu quero provar que existiu aquele crime, carregar prova para o processo, para haver uma condenação. É o meu papel como órgão de polícia criminal. Um técnico transmite uma visão e daí nós nos complementarmos e eu defender isto e trabalharmos em conjunto e se calhar é assim, porque é o que está previsto na lei. Todas as vezes nós esquecemos-nos como profissionais que isto é o que está na lei e somos obrigados. Porque aquele funcionário das urgências do Hospital de São José, do Hospital de Pediatria Dona Estefânica, que nós temos vários hospitais na área da primeira divisão, em que temos também a vítima não pode ir ao Espaço Júlia, vai um dos agentes do Espaço Júlia pela autorização, eu digo força, avança, vai com acompanhado com um dos técnicos e vão ouvi-lo no hospital. Portanto, os idosos, na prática, têm muita dificuldade em apresentar queixa contra os filhos ou contar o que é que se passou. Dão lá entradas nas urgências do São José e mais tarde na enfermaria que há um dos enfermeiros que se possa aperceber. Ou perceber-se, faz a articulação em ponto direta connosco e é feito o respectivo expediente. Aliás, não está representado, mas nós não poderíamos, sem dúvida nenhuma, fazer aquilo que fazemos sem o apoio do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Agora pode avançar com o contexto pandémico, que isto é preciso. Bem, o contexto pandémico, eu na altura dizia, foi uma coisa que nos preocupou, nós continuamos a trabalhar, como é óbvio, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Contudo, isto depois começou a ser público, até alguns órgãos de comunicação social pediram algumas entrevistas que já não tinham nada que transmitir, então foram atrás de nós? Foram atrás, fomos ainda, que eu não gosto muito, mas
O que é que aconteceu com a pandemia? Pessoas fechadas em casa e nós falávamos muito, e agora já começou, os números dispararam novamente. Primeiro trimestre nós estávamos com uma média, lá está que vai dar os... E depois transposto para a realidade nacional vai dar sempre o mesmo número, e é isso que eu lanço sempre o desafio, lanço-vos a vocês também, como técnicos na área, cada um nas suas diferentes instituições, perceberem o que é que está errado para nós termos sempre o mesmo número. Nós em 2011, por exemplo, tivemos mais homicídios em Portugal que em Espanha. Algo está errado. Eles têm uma população muito superior à nossa. O nosso número, a estatística, diz que nós temos uma taxa de homicídio superior. Portanto, há algo que está errado. Aquela história do bom nosso pater família, o bom pai de família e o macho latino-lusitano, o nosso conservadorismo, os espanhóis têm uma cultura muito idêntica e muito parecida, similar à nossa. Há algo que está errado com isto. Portanto, pós-pandemia, ou seja, a pandemia continua, as instituições continuaram a trabalhar, o Estado, agora estamos no estado de emergência. Não. Agora estivemos agora está a unidade novamente. Mas eu dizia, em linguagem não técnica, isto, olha, a panela está a encher, está uma tampa em cima e quando alguém abrir a panela vai aparecer muito mais casos. E aí dou a mão palmatória e dou razão à Inês, porque era uma questão que eu dizia, porque não. A Inês disse-me sempre, disse e defendeu sempre esta tecla, que até em situações de famílias, não é? Uma visão técnica, eu visão policial sempre a pensar nos casos que temos normalmente, naquela média. Visão técnica, mesmo em famílias em que nunca existiu violência doméstica, o fato de estarem fechados dentro da mesma parede, aumentou-nos o número de casos. Com outros fatores, obviamente, com não é? outros fatores, mas nós fomos tendo estas discussões, temos mais... Nós basicamente estamos a preparar-nos para aquilo com que estamos a lidar agora. Há uma questão aqui fundamental que tem que ser dita, e nós até estamos a trabalhar inclusivamente nesse sentido, que é a questão da saúde mental. Muitas vezes a violência doméstica, eu não quero chocar e obviamente não desvalorizo qualquer situação de violência doméstica, mas muitas vezes a violência doméstica é uma porta de entrada para o sistema, porque as pessoas estão desesperadas, porque não há resposta a nível da saúde mental, N situações. Nós estamos a tentar ultrapassar isso, utilizando até a nossa parceria com o Centro Hospitalar, para haver uma resposta mais direta para as situações que nós sinalizamos, porque muitas vezes, eu no outro dia falava com a doutora Fernanda Alves sobre isto, muitas vezes nem a resposta não é criminal, a resposta necessária não é criminal, é uma resposta a nível social, a nível da saúde mental, e nós tentamos também colmatar um bocadinho essa situação. Eu vou passar um bocadinho à frente, relativamente a estes dados. O nosso tempo já foi mais que ultrapassado. Já foi mais que ultrapassado. Relativamente, é importante... dizer também... Santa Casa da Misericórdia de Lisboa... Que é uma coisa fantástica, lamentavelmente, é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O resto do país também devia ter uma Santa Casa da Misericórdia com raspadinhas. E juntas de freguesia também. Porquê? Porque eu acho, e nós partimos desse princípio, é importante nós envolvermos as outras entidades de primeira linha. Todas as vítimas que autorizam, nós sinalizamos para a junta de freguesia, para as equipas de apoio e prevenção de violência doméstica, dos ACES, nós temos 2, conseguimos apanhar ali 2, os centros de saúde, todas as entidades que estão no terreno, nós sinalizamos, obviamente, sempre com a autorização da vítima. As sinalizações à CPCJ, muitas vezes é debatida esta situação do estatuto de vítima para as crianças. Para nós sempre demos estatutos de vítima às crianças, e quando estão acompanhados com a mãe, então, o estatuto, tendo em conta que é o menor que está à responsabilidade daquela pessoa, obviamente que está incluído no estatuto de vítima. Independentemente disso, todas as crianças, todos os agregados onde haja violência doméstica, que tenham crianças, independentemente de elas terem assistido às agressões ou não, são todas sinalizadas para a Comissão. A posteriori, o elemento que recebeu a denúncia, também demos um passo mais além, entra em contato com a CPCJ para onde foi sinalizado e pedimos o número do processo. Sim. Sei que às vezes, após a restrita, também já fiz parte de uma comissão e sei que tem os seus quês, os seus problemas, também as suas dinâmicas, também tem excesso de número de processos, mas os agentes depois começam a pressionar. Número do processo, que é para quê? Para transmitirmos ao Tribunal, que é para haver uma articulação. Lisboa, a comarca de Lisboa, é uma das comarcas piloto com a criação das SEIV, que é as secções especializadas integradas em violência doméstica, que são constituídas por 2 núcleos, meteram procuradores de tribunais diferentes a trabalhar em conjunto. Isto às vezes também para nós, de início, houve ali uma necessidade de articulação, porque a SEIV tem o núcleo de ação penal, os procuradores com os quais normalmente nós trabalhávamos,
e que pediam diligências, e agora tem o núcleo da família e da criança, em que muitas das vezes pedem um relatório e já especificamente dirigido, estão a ver, a um técnico. Até já mesmo vem, para fazer visitas, porque, visitas. porque há também esta situação que é muito importante. Nós estamos no terreno, nós temos a possibilidade de ir fazer uma visita, ter a perspectiva do terreno, e isso efetivamente é muito importante. A aplicação do artigo 91... Os agentes do Espaço Júlia não saem, mas quando vêm estes pedidos dirigidos especificamente ao Espaço Júlia, vê-se a Tem que me acompanhar, que eu não vou só... Acompanham e vão agentes de proximidade e de apoio à vítima a fazer a diligência externa. Para terminar, aqui as nossas parcerias, como eu disse, que é uma coisa que é muito importante para nós. É importante dizer também que esta nossa parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional faz parte de uma luta nossa, porque efetivamente o Estatuto de Vítima prevê que a vítima tenha prioridade de acesso não só a formações, como vagas a nível de emprego. E então nós andámos a batalhar com esta situação com o Instituto de Emprego, e então conseguimos ter um interlocutor direto. Ou seja, quando há essa necessidade, nós mandamos um e-mail a dizer: esta senhora está interessada nesta formação, tem Estatuto de Vítima, está tudo tratado, e felizmente tem estado a funcionar. Lamentavelmente, o Estatuto de Vítima ainda não é conhecido por todas as entidades, também tem sido uma pequena luta. Nós sempre onde vamos falamos no Estatuto de Vítima, porque efetivamente é um documento muito, muito importante e deverá ser utilizado e deverá ser conhecido. Vou só, para terminar, um exemplo real das coisas que às vezes nós nos esquecemos como sistema, e todos fazemos parte desse sistema, a visão e a perspectiva da vítima. Vamos chamar esta vítima de Paula, que é um caso real, 4ª classe, 45 anos, à data dos factos, ganha a coragem de formalizar, portanto, família disfuncional, ela própria já vinha de uma família disfuncional, alcoolismo à mistura, da parte do suspeito do agressor. Depois esta vítima, é daquelas palavras que me ficam, e vou pensar sempre: que resposta é que nós, ao fim e ao cabo, lhe demos? O que nós lhe estávamos a propor, portanto, tem emprego, contrato sem termo, ou seja, efetivo, numa fábrica em que recebia acima do salário mínimo nacional. Portanto, uma pessoa que tem a 4ª classe, que recebe acima do salário mínimo nacional, ela tem noção, portanto, foi a vida dela, o percurso de vida que tem, mas tem noção, os patrões gostam dela, e o que nós lhe propomos como sistema é: está a ser agredida, sai de casa, pega no filho e vai para outro distrito. E a senhora respondia-me: eu tenho a 4ª classe, eu tenho a 4ª classe, mas não sou burra. E eu disse: claro que não, a senhora tem direito, vamos-lhes tentar explicar tudo o que pode acontecer, o que é que... Pressionada também, eu quando digo, não digo os nomes dos sítios onde isto ocorreu, como é óbvio, nem o nome real da senhora, a própria CPCJ, e eu percebo também que... Isto vem do Espaço Júlia. Perdão? Isto vem do Espaço Júlia, atenção. Mas esta é uma história que daí nós criámos e discutimos. Eu, quando contava isto, a própria CPCJ a pressionava, porque lei de promoção e proteção, por ter a criança. Portanto, ou sai, isto novamente não foi dito neste contexto nem com esta leveza, mas quase que ela se sentia ameaçada, que era a história dela, ela sentia-se ameaçada, se não saísse de casa lhe tiravam um filho, que era uma das coisas que ela dizia regularmente. Quando estava a ser ouvida, este receio. E nós, como sistema, quando propomos esta senhora que saia, portanto, ela com 44 anos, 45, ao data dos factos, onde é que ela ia arranjar novamente um emprego? Não é um trabalho, é um emprego. Para falar do emprego para ela, contava com o emprego dela. Trabalhava numa fábrica, ordenado mínimo, acima do ordenado mínimo nacional, o guarda-base, ela tinha a perfeita noção que, mesmo que fosse cumprido o estatuto. Sim, mas lá está, é isto mesmo que, que são os fatos à medida que nós fazemos. Isto é para vos deixar a pensar, para, exatamente, se quiserem falar entre vocês, que tipo de soluções é que nós podemos dar. Isto é isto que nós às vezes discutimos e pensamos no Espaço Júlia, claro, quando temos as nossas discussões mais técnicas. Bem, da nossa parte... Muito obrigada, pedimos desculpa pelo alongar da apresentação. Eu não sei se há tempo para questões, mas se houver, nós estamos disponíveis. Penso que não. Para de almoço. Talvez para saírem consigam encontrar alguém que tenha algo. Claro que sim. Muito obrigada.